Então vamos continuar a nossa leitura comentada do livro A Lei do Frédéric Bastiat. E esses são os primeiros 4 capítulos, os primeiros 4 páginas, praticamente. E se você entender fundamentalmente esses 4, se entender esses 4 capítulos, fechou. Fechou. O resto do livro é assim, comentário acima, é comentário extra, uma coisa muito relevante, muito importante, mas se você fundamentalmente entender essas 4 páginas, você é um libertário ou talvez até um anarcocapitalista já, em tudo menos talvez a prática, né? E ele começa com o conceito de direitos naturais, o conceito de existem certas coisas, certas propriedades, certos bens que nós temos como seres humanos e eles precedem a lei. Isso é muito interessante. E o título que ele coloca para o capítulo é A Vida é um Presente de Deus. Ele usa embasamento de direitos nacionais usando Deus. Deus nos deu certas coisas e nós temos elas e elas precedem a lei. Você também pode fazer o argumento em defesa de direitos naturais sem utilizar divindades. Você também pode dizer, olha, nós temos isso porque se a gente não tivesse isso, como que a gente seria um ser humano? Ou, como Hans Hermann Hoppe argumenta, ele fala, tente fazer um argumento, tente construir um argumento que não presuma a existência desses direitos naturais e você vai ver que você não consegue. É impossível. Então, mas Bastiat, naturalmente, porque era 1848, usa uma derivação de direito não direito divino, mas de um presente que Deus nos deu, porque, bom, nós fomos criados como humanos e ele aceitava que Deus nos criou, então ele nos criou com essas coisas naturalmente, mas se você simplesmente aceita que nós somos seres humanos vivos nessa terra, você aceita esses direitos. E ele começa com vida. Fala, bom, nós estamos vivos, certo? Deus nos deu vida, nós estamos vivos, e a gente precisa manter isso, a gente precisa se manter vivos. Aliás, não vou usar os plurais. Eu preciso me manter vivo. Eu tenho vida e eu preciso me manter vivo. Então, com isso, além de ter a minha vida, eu também tenho certas faculdades, certas capacidades, certas habilidades que eu tenho. Mão, dedos, cérebro, visão, audição, etc. Certas capacidades que eu tenho de interagir com esse mundo e dele extrair recursos necessários para me manter vivo. Eu tenho a capacidade, então, de produzir. Eu tenho a capacidade, então, de interagir com esse mundo e dele extrair aquilo que eu preciso para me manter vivo. E, ele também fala, né, Deus nos colocou em um meio de vários recursos naturais. Bom, naturalmente não colocou a gente no espaço, porque se tivesse colocado já teria todo mundo morrido. Mas, enfim. Ele fala, bom, nisso a gente extrai o que a gente precisa para viver e assim a vida se continua. Se a gente não tiver isso, a gente não tem como continuar a nossa vida. E ele fala, em outras palavras, a individualidade, a liberdade e a propriedade, isso é o homem. Essa é a definição dele. Se você perguntar, o que é o homem pro Bastiat? Individualidade, liberdade e propriedade. Ele é um indivíduo, ele não é um coletivo, porque sempre falam, vivem criticando assim liberais, libertários, não, porque você falta ver o coletivo, você não pensa nos todos. Não existe todos, existe os indivíduos. Isso não está no livro dele, mas é uma realização muito importante que você precisa ter. A sociedade é, no máximo, a manifestação final das interações entre os indivíduos. No máximo. No máximo. A sociedade é o que emerge, então, da interação de nós indivíduos. Mas não existe um coletivo de onde os indivíduos nascem. E sim, existem indivíduos de onde uma interação sai. A conversa só faz sentido lógico, minimamente racional, você começar a partir do indivíduo e daí construir para cima. E não olhar e falar, não, a gente tem a sociedade, o planeta, o mundo, e daí a gente vai olhando para baixo. Não, isso não... Daí da onde nasce o indivíduo? É o coletivo pariu ele? Não, isso não existe. Porque o coletivo é o modo indivíduo. Bom, sim, mas sem indivíduos você não tem um coletivo. É fundamental entender isso. Porque daí a galera vem com os direitos sociais, os direitos... Não. Mas se você tem direitos sociais, bom, então, e os indivíduos não têm? Eles têm também. Bom, então um conflita com o outro. Isso ele vai trabalhar aqui no livro A Lei. Mas, bom, então como é que vai funcionar essa história aí? E isso é uma coisa importante de entender, mais fundamentalmente ainda, de que não é que, não, você tem que estar pouco se ferrando para as pessoas. Não, tem que entender que a coisa começa em você. Que você é uma unidade pensante separada das outras unidades pensantes, e sim, existe uma manifestação da interação entre essas unidades pensantes, mas isso não é uma unidade pensante maior.
A sociedade não raciocina, não faz, não cria, não descria, a sociedade não sofre. Indivíduos pensam, indivíduos criam, indivíduos sofrem, entendeu? E você tem o direito, sim, de existir como um indivíduo em discordância da sua comunidade, da sua sociedade, se você quiser. Não discordo, não quero participar. Tá bom, você não vai ter o seu direito de existência revogado. Que é uma coisa que intuitivamente as pessoas até pensam, né? A gente sai dessa educação socialista e tem isso na cabeça, mas enfim. Liberdade, sua liberdade de ter controle das suas faculdades, que também isso tudo emana do fato que você está vivo. Bastiat vai vendo, tipo, vida, individualidade, liberdade, propriedade e o resto. E propriedade o próprio Hans Hermann Hoppe fala isso em vários livros dele, fala isso. Fala, olha, é o seguinte, vamos imaginar assim, não tem propriedade. Bom, então vai todo mundo morrer de fome, certo? Porque você não pode, então, pegar uma fruta e comer, porque quando você come, você torna ela sua propriedade. Não, propriedade não existe, não pode fazer isso. Bom, então vamos todo mundo morrer de fome. A propriedade não existe. Então eu vou pegar o seu corpo pra mim, porque você não é dono dele, não tem dono. Não, mas sou eu. Não, então você quer dizer que você é você, então eu não posso invadir você. Então você tá querendo dizer, tipo, que você é uma propriedade de você mesmo. Entendeu? Você não pode simplesmente revogar o conceito de propriedade porque você não gosta. Isso são as coisas básicas da realidade que existem predatando qualquer lei, qualquer organização legal, qualquer organização social, antes da gente sequer... Eu tô falando do nível do indivíduo. Antes de qualquer outra interação, nós temos isso. E o Bastiat deixa isso claríssimo quando ele fala: vida, liberdade e propriedade não existem... Isso aqui eu tô citando ele. Não existem porque o homem fez leis. Elas são a razão por que nós fizemos leis. Elas precedem as leis. Elas são superiores às leis. O que é uma lei em... Isso é um jeito assim que eu gosto de explicar. O que é uma lei em raiz? A menor lei que você consegue imaginar. Eu encontro você, está, sei lá, na ilha de Robinson Crusoe, eu acho que eu estava sozinho, você acha que você estava sozinho, e a gente se encontra e fala: opa, oi, beleza. Faz só aqui, né? Pois é. Então, vamos fazer o seguinte. Tem vários recursos nessa ilha, tem um monte de espaço, tal, tem você, tem eu. Então, eu reconheço que você, outro indivíduo, tem suas propriedades, que elas são o resultado do seu trabalho. Não é só porque, ele é minha. Não vai. Aquilo que eu trabalhei, aquilo no qual eu coloquei as minhas faculdades em uso, aquilo no qual eu coloquei propriedades minhas como ser humano nesse objeto e então transformei ele em uma coisa nova, aquilo que contém propriedades da minha existência e da sua. Eu reconheço que essas coisas que você fez são suas propriedades e eu concordo que eu não vou atacar elas. Contanto que você também reconheça que eu tenho essas propriedades, que eu também tenho direito, antes desses acordos da gente fazer, mas que eu tenho direito a essas coisas que eu fiz, que eu trabalhei, ao resultado das minhas ações, e você não vai atacar isso. E, essa parte não é necessária, mas também é importante, a gente reconhece também que se por acaso a gente encontrar um terceiro cara aqui nessa ilha, sei lá, já encontramos um ou outro, pode ter outro, certo? Se vier outra pessoa de alguma forma, eu reconheço que as suas coisas são suas, e se esse cara te atacar e você se defender, eu vou considerar que você está certo em se defender, porque você era o atacado. E, inclusive, eu posso até me comprometer até ajudar, de maneira a desincentivar o sujeito a te atacar. Contanto que você também reconheça que eu tenho as minhas coisas e se outro terceiro me atacar e eu me defender dele, eu estou no meu direito de me defender dele e você também se compromete a me defender caso ele me ataque, de maneiras a desincentivar ele. Então um agressor vai olhar isso de fora e falar: bom, ferrou. Toda essa galera que reconhece que eles têm propriedades uns dos outros, eles não aceitam agressões. Então se eu atacar um cara, eu não tô lutando contra um. Eu tô lutando contra todo mundo que reconhece isso. E se esse cara se defender, ele vai poder se defender de mim com muito mais força do que eu tô atacando ele, porque vai ser o necessário, certo? Ele vai precisar usar mais força pra eu parar a minha agressão. E todo mundo vai achar certo e eu vou me ferrar. Ih, complicado. Não quero agredir essa história aqui. Não tô gostando. Eu acho que eu vou roubar ali no outro lugar onde os caras não têm lei, não têm reconhecimento de propriedade. Isso é basicamente essa explicação toda. É a explicação então, outra redação dele, que ele fala, então, o que é lei? É o meu jeitinho de explicar isso. Ele fala, bom, então o que é lei?
É a organização coletiva do direito individual de defesa legal. É o jeito, a lei é a organização do direito de cada indivíduo de se defender de agressões. Falou, ó, então, o que são as suas propriedades, o que a gente considera agressões, como é que a gente vai organizar isso e o que você pode fazer contra as pessoas que te agrediram e como é que vai ser feito isso. Isso é a lei. Então, assim, não é a Constituição, eu não falei de Constituição antes, não é a Constituição, não é uma tábua escrita coisas, isso não precisa estar escrito. Em várias sociedades, inclusive, você tem formatos de leis que não são escritos. A interpretação varia um pouco. Tá, você tem alguns probleminhas, mas não precisa estar escrito. E, inclusive, não precisa ser a mesma para todo mundo. Você pode ter algumas leis em uma certa região, uma galerinha lá, uma tribo, e outra aqui, desde que as duas respeitem lei natural, claro, essas coisas básicas que precedem a lei, eles vão poder discordar em punição, como vai ser punido, em como vai ser organizado, em quem vai fazer o quê, em como vai ser o julgamento, qual vai ser o processo, certo? Aí você tem uma mudança da lei, uma mudança em como é a organização desse direito natural de defesa legal. Mas são diferentes e tudo bem. E, inclusive, você pode ter diferentes no mesmo território e tudo bem. Vai ser um pouco mais complicado. Ok, isso eu não tô. Ele não fala isso no livro, isso eu tô adicionando. Mas vai ser um pouco mais complicado, com cedo. Você pode até pensar hoje, mas como é que funcionaria dois sistemas de lei? Dá. Isso existe, é normal. Quer um exemplo? Lei penal e lei do consumidor. Propriedades diferentes, penalidades diferentes, julgamentos diferentes. Se sobrepõem no mesmo território. E tudo bem. E você poderia ter duas leis de consumidor diferentes. Uma parte do comércio adota uma, uma parte do comércio adota outra. Eles estão se organizando para se defender de fraudes e para ajudar os clientes a se defenderem de fraudes e agressões. Tá. Isso é lei. Isto é a função da lei. É a organização de defesa. A lei é um escudo, não uma arma. Você pode também pensar uma arma que você vai se defender, mas enfim, é uma analogia, tá? Calma. E eles dizem, olha, todos nós temos o direito natural de Deus de defender as nossas pessoas, a nossa liberdade e a nossa propriedade. Claro, porque é a defesa da nossa vida. E ele então, agora saindo do indivíduo, vai para a sociedade. Ele fala, bom, se então cada indivíduo tem o direito de se defender, ele também tem o direito de se organizar com outros indivíduos. E aqui ele não coloca essa palavra, mas eu acho que faltou. Olha, eu querendo criticar Bastiat. Faltou a palavra voluntariamente. Ele tem o direito de se organizar. Bom, você também pode dizer que nenhuma organização involuntária é uma organização, é apenas um sequestro disfarçado, mas enfim. Ele tem o direito, se o indivíduo pode se defender, ele tem o direito de se organizar com outros para que esses outros se defendam, e então criar sistemas de lei, criar sistemas diversos todos, mas todos eles, ele ressalta de novo, emanam do direito individual da defesa. Todos eles começam nos direitos dos indivíduos. E então, se um indivíduo, e falando então dessa organização grupal, né? A gente fez uma organização em grupo de um reconhecimento mútuo de defesa, um acordo. Você pode pensar como nações fazem acordos de aliança e defesa mútua, é o que você teria entre pessoas soberanas, que é o que seria moralmente defensável, né? Eles, bom, então, se um indivíduo, então, não tem o direito, nós reconhecemos por causa de direitos naturais, que o indivíduo não tem o direito de agredir outra pessoa, de tomar a sua propriedade, de escravizá-la, de, enfim. Então, as organizações desses indivíduos também não têm esse direito, certo? Porque como que elas vão ter um direito que o indivíduo não tinha? Por que essas organizações de defesa têm esse direito de defesa? Porque os indivíduos estão participando dela e ali estabelecendo relações. Se eles não têm esse poder de agressão, como é que essa organização de defesa poderia então ter esse poder? E ele diz, isso seria uma perversão, e essa perversão, em todos os casos, seria contraditória à própria premissa de você criar um sistema de lei, de você criar um sistema de justiça para a defesa. Você está querendo criar alguma coisa para proteger a propriedade das pessoas, mas que então vai agredir a propriedade das pessoas? Como é que funciona isso? Isso é uma deturpação total e completa do conceito básico de o que é lei. E o Bastiat condensa isso na citação dele que ele diz, a lei, então, é a organização do direito natural de defesa. É a substituição de uma força comum no lugar de forças individuais. E essa força comum só pode fazer o que as forças individuais têm o direito natural de fazer. Proteger pessoas, liberdades e propriedades. E manter os direitos de cada um para fazer com que a justiça reine sobre todos nós. Provavelmente vou ler mais citações dele ao longo disso aqui, porque, como eu falei, são panfletinhos, é pequeno, dá para eu ler várias coisas.
Quando eu for fazer a leitura comentada do Ação Humana, não vai ter tantas leituras assim, mas enfim. Vamos então para a terceira redação desse capítulo, que ele fala um governo justo e duradouro. E aí a gente vai ter que conversar um pouquinho da semântica de governo, mas ele diz, olha, se uma nação fosse fundada nisso, um acordo comum de defesa e só, ele fala, olha, me parece que essa ordem ia prevalecer entre as pessoas. Quem ia ter um problema com isso? Eu não gosto de uma organização que me defenda, eu quero jogos legal mesmo, eu prefiro, sei lá, uma luta de MMA todo dia, 3 horas, 3 vezes por dia, ter que sair na facada. Quem ia não querer isso? E essa ordem ia ser simples, fácil de aceitar, certo? Não, eu me defendo. Certo, legal. Ela é econômica, ela é limitada, não opressiva, justa e duradoura. E ele diz, seja lá qual for a sua forma política. E aí eu quero discordar um pouco dele em semântica, porque, claro, ele está escrevendo isso em 1848, mas isso não seria necessariamente um governo. Porque a gente pensa governo, a gente pensa o governo de tal país. Ele fala uma nação. Eu prefiro substituir porque ele fala, se uma nação fosse fundada nessa base. Eu não quero usar o termo nação, eu quero usar o termo sociedade ou cultura. Porque para isso, que ele está falando, uma organização mútua de defesa, ele estava pensando mais... vamos ser sinceros aqui, ele estava falando no Estado minarquista. Uma nação apenas e tão somente que se restringe à polícia. Defesa. Tribunais, polícia e exército, talvez. Ou não sei, se faz alguma outra coisa, ou as pessoas adotam isso e a polícia se torna menos necessária. Ou as pessoas mesmo fazem o trabalho da polícia. Você não precisa necessariamente ter as instituições. Por isso que ele diz, seja lá qual for a sua forma política. Mas isso a rigor mesmo não seria uma nação, seria uma cultura, uma região, é como as pessoas fazem alguma coisa. Porque ela não é opressiva, ela não é agressiva, ela não é um Estado. Isso que ele descreveu até agora não é um Estado. O Estado é um monopólio coercitivo imposto nas pessoas. Nós vamos controlar estas coisas, a economia, a justiça, etc, etc. Nós vamos fazer isso. E se outra pessoa tentar fazer isso, mesmo que as outras pessoas queiram, mesmo que esteja certo, mesmo que seguindo direitos naturais e tudo mais, a gente vai matar esse cara. Isso é o Estado. É uma organização coercitiva, é uma máfia, é uma gangue que se impõe em cima de uma população, escraviza essa população e então parasita ela. Isso é o Estado. O governo é então quem ocupa essa estrutura do Estado agora. Qual governo se formou? Agora a gente tem, por exemplo, o governo Temer. Ele é o governo, esta é a organização criminosa que ocupa esse espaço onde nós aceitamos que essa organização parasítica exista porque a gente não sabe o que eles estão fazendo, né? A gente não acorda para os fatos que estão aqui descritos. Mas isso você pode dizer com o governo. Aí você pode então mudar o termo um pouco para governança. É um arranjo voluntário entre as pessoas, de defesa, que busca proteger as propriedades de cada um deles e não agredir uns aos outros. Você pode dizer que isso é mais governança, ou só, eu preferiria muito esse termo, é uma sociedade. É só isso. Você não precisa invocar necessariamente o termo governo, você precisa sequer que eleições existam ou que governos existam. Você não precisa de nenhuma sequer organização política aqui. Você só precisa apenas que a sociedade reconheça que isso é certo e que então isso deve ser defendido. O que é uma mudança cultural, uma mudança de valores, é uma mudança de morais que nós temos que ter, mas não é um Estado, não é uma nação. E ele fala, numa administração dessa, todas as pessoas entenderiam que os privilégios que eles têm são responsabilidades da sua existência. São coisas, o que eu tenho é porque eu fiz. Eu tenho o que eu fiz, eu tenho o que eu dei, eu tenho o que os outros me deram, mas eu não tenho direitos às propriedades dos outros, eu não tenho direitos a invadir os outros. E daí o Bastiat fala algumas coisas assim, que se você falar numa sala de direito hoje, ou se você falar numa escola hoje, o professor vai tirar um sapato e jogar ele na sua cara. Provavelmente vai apanhar se você falar essas coisas, porque hoje são coisas radicais. Mas ele fala, olha, uma sociedade assim, tão bem organizada, ele usa Estado, até governo, uma nação, mas vamos dizer uma sociedade assim organizada, alguém numa sociedade bem organizada, todo o sucesso que ele tenha, ele vai falar, não, foi eu que fiz. Se a gente vê uma pessoa de sucesso, a gente vai olhar e falar, se a lei só existe para defender as pessoas e essa pessoa tem muitas propriedades, ela é rica, ela é bem-sucedida, ela é amada, só pode ser porque essa pessoa fez algo de bom pra alguém. Só pode ser porque essa pessoa teve sucesso, essa pessoa trabalhou, essa pessoa de fato fez algo. Porque não tem como ela ter usado a lei pra espolhar outras pessoas.
Então a gente vai ter uma sociedade mais moral. E só vai sentir, então, essa lei quem fizer alguma coisa de errado. E ele até diz, isso então seria o jeito de você apanhar. Sabe? Se você falar isso na faculdade de Direito hoje, você apanha. Você não vai ser expulso, você vai apanhar na sala, de carteirada mesmo, na cabeça. Então eu falo, se a gente tiver uma organização assim, se a gente tiver uma estrutura assim, então a gente vai ver um desenvolvimento das pessoas numa ordem natural, numa sequência mais natural. As pessoas vão buscar saciar suas necessidades básicas e vão crescendo assim, e a sociedade também vai crescendo assim, saciando as suas necessidades básicas e depois indo para coisas mais complexas. E daí ele fala a frase, então, que se você falar, você vai levar uma porrada na cara, que é falar... A gente não veria, então, famílias pobres procurando instrução literária antes de ter pão. Primeiro você resolve pão, depois você vai para educação. Você fala isso hoje, a galera vai falar, não, mas então você quer que pobre não estude, porque você é um capitalismo malvadão da CIA reptiliana, financiado pelo PSDB e pelo Vladimir Putin, e você quer que pobre seja burro, você entendeu? Mas enfim, zoeiras à parte, ele fala isso também em parte porque a galera que tá buscando educação antes de ter pão, às vezes vai conseguir educação ao custo de tirar o pão de outra pessoa, e daí os dois não tem pão, mas vai todo mundo pra escola. E você tem uma situação meio irracional, assim, uma situação meio estranha. Mas ele também fala, bom, você não vai ter distritos urbanos populados ou sustentados aos custos dos distritos rurais. Ou você não vai ter os distritos rurais, então, prósperos, mais aos custos da cidade. Por exemplo, os subsídios à agricultura, etc. Você não vai ver os grandes movimentos de capital, os grandes movimentos de trabalhadores, de população, que são feitos, que não tem lógica, mas que são causados pelas decisões legislativas. Acontece isso. Quantas vezes o Brasil fala, não, vamos desenvolver tal área, vai um monte de gente lá, dá errado. É uma coisa que a gente conhece. E ele também está falando de subsídios, de tarifas, de todas essas coisas. Não, a galera vai lá ficar pedindo coisa, ficar exigindo que o governo provenha, mas a economia não consegue nem sustentar todo mundo comer. Vamos primeiro todo mundo comer e daí a gente vai escalando, sabe? Porque é uma coisa assim que o socialismo ele incentiva essa infantilidade de, não, eu quero tudo agora. Ah, mas vai ter umas coisas ruins. Não, eu não quero uma coisa ruim. Eu não quero trabalho, dificuldade, não. Eu quero que esteja tudo bem agora. E é isso que eu quero. Isso não existe. E para você chegar numa situação melhor, você está numa situação ruim, para chegar numa situação melhor, necessariamente tem algum ponto no meio que é meio ruim e meio bom. Então você tem que passar por isso, é isso que ele está aludindo. E ele está também aludindo, muito de maneira embrionária, ao conceito que depois o Hayek vai ser o dono do conceito, de ordem espontânea. Ele fala, olha, se você tem uma sociedade, não vou usar a termo nação, sociedade, organizada por lei de defesa, ok? Que poderia muito bem ser um sistema de lei privada, inclusive. Você não precisa nem do Estado para fazer isso. Em que as pessoas vão ter que sobreviver no mercado. O que o Bastiat está falando aqui é anarquia de mercado, quase. Até agora ele não precisou nem introduzir o Estado. Até aqui, rigorosamente, inclusive, você poderia confundir que ele não é anarcocapitalista. Eu acho que, inclusive, ele poderia até ter sido se ele tivesse a oportunidade de ler Rothbard. Mas, enfim, né? Se ele tivesse a oportunidade de ver um pouco mais o Estado funcionando, ele já ia ter largado essa história. Mas o que ele está falando você vai ter uma sociedade organizada por leis de mercado e pelas vontades das pessoas, pelas necessidades das pessoas, pelas interações das pessoas, e o que vai emergir no final vai ser uma organização tal que foi controlada pelas ações das pessoas. Vai ser a organização que emerge de uma sociedade livre, de uma sociedade que apenas se defende de agressões. E esta é uma forma de organização, isto é uma forma de ordem, isto é um processo. Só porque você não tem um planejador central estatal desenhando as coisas como se o cara tivesse toque, como se tem um transtorno obsessivo compulsivo que ele precisa manipular tudo, só porque a coisa às vezes você olha e fala... Não, mas tá meio estranho, né? Engraçado como é que as coisas fazem. É engraçado sim, mas funciona e atende às necessidades das pessoas. Isso é o conceito de ordem espontânea. Porque a gente tem essa mentalidade positivista de armário, né? Positivista que não sabe que é positivista. Não. Tem que ter ordem, o Estado tem que organizar, o Estado tem que planejar a sociedade, porque... Não, isso é uma falácia, isso é uma sanha estatista que não... Aqui nós tínhamos um termo para isso, era libido dominandis. A vontade, essa sede de dominar, de querer controlar, de criar, de brincar de sincídio com todo. Tem um monte de gente que tem isso, mas você não precisa disso. Você tem uma sociedade meramente organizada por lei, você tem uma sociedade, e a organização final dela vai fazer
sentido. E ele fecha, então, fecha esse capítulo contrastando com, bom, então quando você tem um Estado, quando você tem um governo intervindo, então, ele se torna uma fonte de desordem, uma fonte de incerteza, uma fonte de insegurança, que é justamente o que ele queria resolver. Não, eu vou ajudar vocês, eu vou criar estabilidade. Não. Hoje, a maior incerteza que você tem na economia do mundo, não estou falando só Brasil, mas a maior fonte de incerteza, de instabilidade, de dúvida, são os governos. Se ele fala, não, a gente tem um plano econômico aqui bem legal, um plano financeiro para minha empresa, aí vai lá, Dilma acorda, dá uma canetada lá, acabou a tua empresa. Ou, sei lá, subiu o teu custo em 40%. Ah, você tem um negócio agrícola se desenvolvendo lá na Europa, mas daí vai lá o Banco Central, cria uma bolha, explode tudo, você se ferra junto, sendo que você está fazendo tudo certo. Eles são a origem dessas instabilidades, e quanto mais poder você transfere, ele fala, né, aumenta esses atos vivem colocando mais responsabilidades no governo. Quanto mais responsabilidades você coloca, mais responsabilidades você acaba precisando colocar. Porque se você coloca o governo, então, na responsabilidade de prover ensino, não estou falando educação, estou falando ensino. Bom, então ele tem que fornecer isso. Bom, então você vai ter que também dar a responsabilidade para ele dele captar dinheiro das pessoas, via impostos, roubar as pessoas, dele ordenar as pessoas o que elas têm que ir na escola, então ele vai ter que controlar parte da vida delas, ele vai ter que entrar na família, tirar a criança da escola e pôr na escola, perturbando então a ordem familiar natural que se desenvolve aí. Ele vai ter que exercer essa autoridade em cima da família, ele vai ter que então escolher o que vai ser ensinado, ele vai ter que então estudar e promover o estudo para fazer isso, ele vai ter que construir as escolas, ele vai ter que então, ao se responsabilizar pelo que vai ser estudado, então pelas morais e pelas ideias das pessoas no futuro. Então não é só, ele vai ter que ensinar, não, ele vai ter que fazer um monte de coisa. E uma vez que ele vai estar fazendo esse monte de coisa também, você fala, não, peraí. Aí ele também tem que se responsabilizar com mais coisas, porque para fazer isso, você entende como virar uma bola de neve que vai dar errado? Não vai dar certo isso aí não. Então nós vamos para a quarta e o último artigo desse vídeo aqui, depois a gente continua, claro, que ele fala da perversão completa da lei. Que ele fala, infelizmente a lei não se confina às suas funções próprias, às suas funções adequadas. Então aí ele começa a estabelecer uma terminologia. Passou de defesa, já não é mais lei. Ela está se excedendo, ela está se pervertendo. Então a partir a gente tem defesa, né, todas as funções de defesa da pessoa, e daí tem uma linha. Quando ela cruza, daqui para frente não é mais lei. Está falando de outra coisa. Eu até gostaria que ele tivesse feito uma terminologia mais diferente. Ele tem a terminologia dele, mas que fosse uma coisa assim mais diferente para aumentar essa distinção, pra gente ver que não, tem certas coisas que são lei, tem certas coisas que não. Não é só porque tá na Constituição que é lei. Não é só o que os legisladores falaram que não é assim, ok? Mas você tem esse problema, a lei a lei não foi mantida nisso, não se manteve nisso, ela se estendeu, e o que ela faz, ele cita aqui, a lei foi usada para destruir o seu próprio objetivo de defesa. Ela foi aplicada para aniquilar a justiça que ela deveria manter. Como isso é atual, né? Vamos ver esse julgamento agora do Renan Calheiros no STF. Não foi a lei sendo usada para aniquilar a justiça? Não foi isso. Não, existe uma lei aqui que não é uma lei. O que eles estão fazendo lá não é lei. Pelo Bastiat, né? Não é lei, mas é uma lei pervertida que foi usada para então inverter o que deveria ser a lei. E, como ele mesmo fala, ela converteu o espólio, ele fala plunder, espólio, o roubo, a espoliação, a parasitagem. Ela converteu essa parasitagem em um direito com o intuito de proteger essa parasitagem. Ele converteu a espoliação em direito para proteger a espoliação. Então a lei foi deturpada de defesa para então legalizar e discorrer extensivamente sobre quem vai roubar, para quem, de quem, como, quem vai ganhar e como que a gente vai decidir futuros roubos. Isso é a função da nossa lei falsa, dessa nossa lei pervertida atual. Se você for ver a nossa Constituição, ela tem 2 ou 3 coisas ali que dispõem sobre defesa e o resto é meramente uma discussão de quem vai pegar o que de quem quando. Ou seja, o que ele vai chamar depois no livro de espólio legalizado, legal plunder. Espólio legal, roubo legalizado, roubo legislativo. Você pode... Eu não sei, confesso que eu nunca li a versão em português para saber qual que é o termo que eles usam, mas... enfim, é por aí.
Ele fala, ela converteu essa lei, né, converteu a defesa legal em crime, com o intuito de punir a defesa legalizada. Então, assim, eu adoro, essa é uma história que o Andrew Napolitano, o juiz Andrew Napolitano, ele vive contando. Um cara bate na sua porta. Ele fala, eu quero seu dinheiro, me dá o seu dinheiro, eu quero dar ele pra outras pessoas. Aí você fala, peraí, isso aqui tá meio estranho, cara. Você liga pra polícia. A polícia te informa que aquele cara é a polícia. E aí? Ele converteu você, então, se defender desse sujeito. Você falou, não, sai daqui. Ele falou, não, eu vou pegar suas coisas assim. Não, você não vai. Se você defender dele é um crime. Estranho, mas é isso que aconteceu. A lei, então, ele diz, foi colocada à disposição das piores pessoas, dos tiranos, para então que eles pudessem roubar o que eles quiserem. E esse é o cenário que ele estava em 1848 com a Segunda República já, e se manteve na França até hoje. E ele, então, fala, bom, então, mas por que isso aconteceu? Ele fala, bom, tem duas causas diferentes, tem duas causas separadas que vão ser os objetivos dos nossos próximos vídeos. A ganância burra, ele faz stupid greed, ganância burra, ganância estúpida, e filantropia falsa. Então, você querer coisa, cara, de uma maneira idiota, e você fazer o bem no nome dos outros, só que, na verdade, você não está fazendo isso. E no próximo vídeo nós então vamos falar da primeira, ganância estúpida. Tchau, tchau.